Em um lugar encantador da região do Cáucaso, a Armênia se ergue como um testemunho vibrante de uma história milenar e complexa. A cultura do país é um mosaico fascinante de tradições ancestrais e espiritualidade. Eu e o repórter cinematográfico Dan Lúcio Reis mergulhamos nos costumes incríveis que formam a alma da Armênia. A primeira nação cristã do mundo, com uma visão constante do sagrado Monte Ararat, parece que foi desenhada à mão. As pessoas, as paisagens abraçam quem pisa neste solo. Falar de Armênia é falar de belezas naturais. Um país cheio de lagos cristalinos e montanhas. É impossível não parar e apreciar essa linda paisagem. A Armênia é um país dominado com imponentes montanhas do Cáucaso que formam uma moldura espetacular. Outro destaque é o Lago Sevan, uma das joias naturais do país. Mas é o povo que é o tesouro desse lugar cheio de fé, amor e gratidão. Nossa pátria para nós é o lugar mais lindo e melhor que existe. Eu amo muito meu país. Estar aqui é viver uma cultura rica e diversificada. Sua história engloba muitos elementos que são baseados na geografia, literatura, arquitetura e culinária. Os armênios levam a sério suas refeições. Elas costumam ser longas, fartas e com muitos pratos. E é claro que tem o lavash, o pão típico armênio, que está sempre à disposição na mesa. A produção de lavash é uma tradição milenar que as mulheres mantêm viva. Sentadas no chão, elas fazem o pão que não falta no dia a dia das famílias. Elas deixam a massa fininha como uma folha. Depois é colocada sobre uma espécie de travesseiro e de um golpe só é lançada contra a parede de um forno aberto no chão, o tonir. Rapidamente ela estufa, descola da parede e em segundos o pão está assado. Olhando assim, parece fácil, mas eu garanto que não. Melhor que comer é fazer. Vamos tentar, porque elas são muito habilidosas. Ela vai amarrar aqui pra mim. E agora aqui a gente tem um buraco aqui. Aí agora abro com a mão. Pouco e já está com o outro, já. Ah, tem todo um jeitinho, gente. Na piedra. E agora? Caiu meu pão. Que Deus quede com o O meu pão. Tá bonito, né? Fala pra ela falar que tá bonito. Tá bonito. É, o talento realmente... O talento é delas, gente. Não tem como. É impressionante. É muito quente aqui, onde ela fica. Não sei como ela aguenta ficar tanto tempo. Sai, né, um vapor mesmo, assim, uma quentura. Falei com Sapuhir e pergunto a ela como aprendeu e tem tanta habilidade para preparar o lavash. Eu ficava vendo meu pai e minha mãe fazer e depois minha sogra. Há 26 anos ela produz os pães para a família e conta o quanto é importante este alimento para os armênios. Uma casa armênia não pode faltar pão. Para nós o pão é algo sagrado, uma coisa santa e também é o símbolo da vida. E sobre o meu pão, a simpática Sapuhir dá risada e diz que, por ser a sua primeira vez, foi até bem. E por falar em culinária,
não podemos deixar de lado que os armênios gostam muito de brindar ao longo de suas refeições. Tem conhaque, mas o vinho é uma das bebidas favoritas por aqui. Os armênios e os georgianos brigam pelo posto de quem inventou o vinho, né? A vinícola o local de produção de vinho mais antigo do mundo foi encontrado aqui na Armênia. Ele tem mais de 6.000 anos de história. Os armênios têm uma uva característica dessa região, que é a uva Areni. Então, o marketing, os rótulos vão sempre falar dessa tradição de milhares de anos em fazer vinho, né? Então, o vinho tem uma importância muito grande e nos últimos tempos ele passou a ter uma importância ainda maior por conta da indústria do turismo, porque durante o período soviético era o seguinte: o Cáucaso produzia uvas, mas os armênios faziam conhaque e os georgianos faziam vinho. Os armênios intensificaram sua produção de vinho com o fim da União Soviética, especialmente com investimentos e parcerias com vinícolas argentinas, onde a gente já mencionou que tem uma presença da diáspora muito forte. E o vinho, como ele é uma bebida muito mais amena do que o conhaque, ele desperta muito mais interesse turístico. A Armênia é produtor histórico de uvas e vinhos. Uma unidade completa de produção de mais de 6.000 anos foi descoberta nesta caverna por uma equipe internacional de arqueólogos. E a gente continua. Vamos até a parte mais profunda dessa caverna. Percebe só que vai afunilando, ficando mais escura. Algumas luzes são pontuais e vai ficando bem frio também aqui. Olha só por onde eu vou passar. Eu sou baixinha, mas aqui, ó, eu preciso me abaixar para conseguir passar. É incrivelmente encantador. Aquí a la derecha de nosotros podemos ver la bodega más antigua del vino. Aqui à direita nós podemos ver uma vinícola, a mais antiga, que tem mais ou menos 6.200 anos de idade. Então esta vinícola, nos tempos antigos, foi usada para preparar o vinho e que foi também usada durante cerimônias de diferentes religiões. E aqui nesta parte tinha uma preparação bastante básica. Aqui nesta parte tinham preparação bastante básica. Existia uma plataforma onde prensavam a uva, depois o suco da uva saía em uma caixa, onde ficava por um tempo, e depois o suco, sem a carne da uva, e em seguida levavam para outro lugar, para a fermentação. Naquela época, em geral, o vinho era considerado uma bebida sagrada e era utilizado especialmente como um simbolismo do sangue da gente e também para um tipo de conexão com os nossos antepassados. Y también para un tipo de conexión con nuestros antepasados. Es la más antigua, la bodega más antigua del mundo. Esta é a mais antiga vinícola do mundo. No mundo há diferentes dessas, que podem ter em média de 7.000 anos de idade, 8.000 anos de idade, mas aqui nesta parte nós temos o sistema completo. Então, aonde prensava a uva, onde passava a fermentação e também usavam o suco do vinho já preparado para diferentes cerimônias. Utilizavam para diferentes cerimônias. As cavernas de Areni ficam numa espécie de cânion, em uma região da fronteira do Irã e da Turquia. E aqui, no mesmo sítio de cavernas, em 2010, foi encontrado o sapato mais antigo do mundo, com mais de 5.000 anos. Dan Lúcio Reis, nosso repórter cinematográfico, mostra para vocês agora a foto e este local onde aconteceu a escavação. Segundo os pesquisadores, não só aqui da Armênia, mas também de outros lugares do mundo, eles contam que o sapato foi feito com pele de animal e dentro era colocado como se fosse grama para aquecer os pés e até mesmo proteger de pedras, ou esse calçado, quando colocado a grama, era para manter o formato quando estava guardado. A peça confeccionada com a pele de animal está exposta hoje no Museu Nacional, na Praça da República, em Yerevan.
También en estas partes se encontraron pedazos de ropa. En general, Também nesses lugares foram encontrados pedaços de roupas. Em geral, esta caverna, especialmente na parte do início, foi povoada de uma maneira assim não permanente, mas de vez em quando. Então localizaram os restos e os objetos mais modernos, chegando ao século 7 e 8 depois de Cristo e 13 e 14 depois de Cristo. E também localizaram pedaços de manuscritos antigos, de mais ou menos cerca do século 13 e 14. Que mais ou menos a fecha é o século 13 a 14. As descobertas na caverna enriquecem ainda mais o país. Sapatos e produção de vinho mais antigos do mundo fazem desse lugar único uma preciosidade. Por onde passamos, o solo é fértil, pelas mãos de produtores experientes. As condições climáticas favoráveis criam um ambiente ideal para o cultivo de uvas. Estivemos com Hazarian, que tem uma longa história com a produção de vinhos. Comecei a trabalhar com uvas em 1992, porém, desde pequeno meus pais trabalhavam com a terra, com a uva. E por isso eu cresci também entre as uvas. Desde o ano 2000, quando me casei, como tínhamos terra e compramos mais terras de nossos vizinhos, e hoje temos mais ou menos 2 hectares de terrenos, onde plantamos e cultivamos a uva. E são mais de 22 anos que estamos cultivando a terra e produzindo vinho. Encontramos nesta propriedade plantações da época da União Soviética. Uma parte das uvas foi plantada em 1960 e quando caiu a União Soviética, cada pessoa que vivia neste povoado foi dado um pedaço. Hazarian caminha com orgulho em meio à sua plantação e fala que sempre prepara vinhos especiais para receber os visitantes. A preparação de vinho é puro amor, porque se você não amar o vinho, as uvas, o trabalho, não pode fazer um bom vinho. Como eu cresci entre as vinhas, junto com a minha família, cresci trabalhando com uva. Sempre amei esse trabalho. E depois que eu casei também, eu celebro esse amor com minha mulher para crescermos juntos e para que nossos filhos também continuem nosso trabalho. Assim teremos 3 gerações, meus pais, eu com minha esposa e meus filhos. Gerações que veem de perto a transformação de uma nação que vibra sua história. Nesta viagem à Armênia, eu e o repórter cinematográfico Dan Lúcio Reis vemos um território que mostra a essência de um trabalhador, a tradição que nunca morre e uma conquista que sempre está viva na memória de todos. Estamos agora em um lugar dedicado à preservação, estudo e exposição de textos e documentos antigos. O Museu do Manuscrito recebeu o nome de Mesrop Mastots, criador da escrita armênia. Existem mais de 20 mil manuscritos e 30 mil arquivos históricos que cobrem amplos assuntos, desde filosofia, direito até medicina e música, e a rica herança cultural da Armênia e sua contribuição para a civilização mundial. Մատենադարանը նշանակում է ձեռագրերի պահոց, այսինքն մատյանների դարան, բայց մատենադարանը միայն ձեռագրերի պահոց չէ, նաև գիտահետազոտական. Desde o século V preservamos nossa identidade. Os armênios registram sua história, não apenas assuntos ligados à guerra, dominações, igrejas, mas principalmente em defesa da identidade. E o manuscrito não é feito só para coisas em relação à Armênia, mas também como outras traduções de outros países importantes que foram registradas e estão no museu. O museu se dedica à manutenção da identidade, dada a importância longa dos armênios. Isso é uma coisa única no mundo. Os olhos brilham diante de relíquias históricas
Pergunto ao vice-presidente do museu, Vahet Torosian, qual o material mais importante que existe no local. Հայերեն ձեռագրերի մեծ մասը Աստվածաշունչ եւ Ավետարան է։ Այսինքն դրանք մի քանի հազարի են հասնում եւ Além das Bíblias e livros mais antigos do alfabeto armênio, temos mais de 20.000 outros manuscritos das línguas persa, grega e árabe. Não só da língua armênia. Aqui está a Bíblia mais antiga do mundo. Ela só é exposta quando recebemos visitas de presidências e chefes de Estado. ձեռագիր մատյանները մատենադարանում։ Estes manuscritos são especiais não só pelo conteúdo religioso e histórico, mas também pelo seu valor artístico, refletindo o ponto alto da pintura em miniatura armênia medieval. Tudo que está aqui é fonte valiosa para estudiosos de todo o mundo, envolvidos no conhecimento da língua, história e cultura armênia. A nação é um poço de conhecimento e de consagrada riqueza. Com isso, a Armênia não para de crescer e mostra de forma global que, para ser exemplo na preservação da história, tem que investir no povo. O presidente da UGAB diz que é necessário conectar jovens de todos os países para que possam compartilhar suas ideias, perspectivas e expandir ainda mais as suas redes profissionais e pessoais. We help them with food, we help them with healthcare, we help them with education, and we have a special Ajudamos com comida, saúde, educação e temos um projeto especial para proporcionar empregos. Nós organizamos workshops, seminários e treinamentos. A UGAB é a fundadora da Universidade Americana da Armênia, desde o dia da independência em 1991. Mas também trabalhamos com a Universidade da França e com a Universidade do Estado de Yerevan. Nós descobrimos jovens, talentosos na indústria cultural, especialmente na música e arte. E nós oferecemos muito ensinamentos. Às vezes damos instrumentos se eles não têm e organizamos concertos com a Orquestra Filarmônica da Armênia, que é um parceiro de longa data da UGAB. E a UGAB apoia desde a independência para preservar e manter todos esses talentos na Armênia. Vocês sentirão o imenso talento que existe nesse país. The independence to preserve and keep all of these talents in Armenia. Não só sentimos, como vimos, os dons dos armênios que impressionam. E desde jovem, quem vive aqui tem grandes oportunidades de explorar seus talentos. Este é o TUMO, um programa educacional que tem diversos cursos, workshops e laboratórios de projetos. Tudo isso sem nenhum custo para os estudantes. Osana tem 16 anos e encontrou no TUMO oportunidade para aprender um ofício e entrar no mercado de trabalho bem mais preparada quando chegar a hora. Eu estudo design gráfico, já estou no 3º ano e estou muito feliz em poder estudar o que gosto. E todos que estão aqui têm o mesmo pensamento. Esta jovem que hoje é instrutora também já foi aluna e conta como foi a experiência. Eu estudei de 5 a 6 anos aqui. Sou uma ex-aluna e agora sou instrutora e compartilho todo o meu conhecimento com os estudantes. Eu amo o meu trabalho. A instrutora afirma que este é o caminho para o sucesso dos jovens armênios. Muitos estudantes saem daqui com muitas habilidades, vão depois para a faculdade e em seguida conseguem estágio no Pixar e assim vão para o mercado de trabalho. Aprender para voar alto e o pouso pode ser em um lugar incrível. O Pixar, com sede na Armênia, é a maior plataforma criativa multifuncional de ferramentas de foto, edição de vídeo e design. Todos os meses, milhões de pessoas usam o aplicativo, conhecido no mundo inteiro, como explica a diretora de aprendizagem e desenvolvimento. Pixar começou na Armênia,
Mas nós somos uma empresa americana, uma empresa global. Mas o fato de que o nosso fundador tem raízes aqui, ele sonhou com essa empresa e conseguiu realizá-la para se tornar um líder global na criatividade. É impressionante e dá a todo o país a esperança de que isso possa ser replicado por todos os nossos jovens engenheiros, todos os nossos jovens talentos. Madeleine Minasian se sente feliz em saber que hoje as pessoas não precisam sair do país para conseguir um trabalho. A nação tem condições de acolher seus cidadãos. Nós não temos os recursos naturais de muitos países. Nós não temos óleo. Nosso maior recurso são nossas pessoas brilhantes. E então, nos últimos 30 anos, vimos tantos profissionais saírem da Armênia porque não tiveram a oportunidade de se manifestar profissionalmente. Empresas como a Pixar permitem que as pessoas façam ótimos trabalhos, mas fiquem em seu país, fiquem com seus pais, com seus avós, criem seus filhos em sua terra. Isso é muito significativo. Aqui no escritório da Armênia, nós temos mais de 600 pessoas no time. Nós realmente valorizamos a nossa equipe porque eles são realmente força, alma, o coração através desse produto. E em um país tão pequeno como a Armênia, as pessoas conseguem dar coragem e sonhar em trabalhos realmente importantes. O Pixar é parte disso. Nós oferecemos a oportunidade de fazer trabalho global realmente significativo. Really big, significant work. Um país que mostra para o mundo sua importância em todos os aspectos e impacta pessoas. Quanto ao impacto no mundo, a Pixar acredita que todos nascem criativos e, se dadas as melhores ferramentas, damos a melhor inspiração. Eles podem manifestar essa criatividade visualmente. Nós colocamos o poder da criatividade em cada pessoa ao redor do mundo. Um povo radiante em tudo que faz. Um país que acolhe os seus e lidera suas batalhas com honra. O que significa Armênia? Em uma única palavra, Hazarian resume, e o brilho nos olhos revela seu amor pela nação. Vida. Vida que pulsa, vida que faz com que o país não desista de lutar e sobreviver às marcas profundas que continuam abertas no coração dos armênios. O povo armênio carrega em seu âmago a memória de uma tragédia que ressoa até hoje. 1,5 milhão de mortos e outros milhões de órfãos. A perseguição e extermínio sistêmico dos armênios pelo Império Otomano, que aconteceu entre 1915 e 1923, deixaram profundas feridas. Temos cada um a responsabilidade de não esquecer nossas famílias e as pessoas que foram vítimas do genocídio. Essa ferida não é nova, é antiga, mas nunca podemos esquecer esse período, porque tenho esperança que o mundo e a Turquia vão reconhecer o que aconteceu com nossas famílias. Um crime contra a humanidade que marcou o começo do século XX. O genocídio armênio foi um ato histórico que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. Nesse cenário, você tinha três grandes minorias cristãs dentro do Império Otomano: gregos, armênios e búlgaros. As minorias gregas e búlgaras, com o passar do tempo, diminuem. Por quê? Porque a Grécia se torna independente a partir da sua guerra em 1823 e a Bulgária se torna independente a partir do Tratado de San Stefano em 1878. Então, os armênios se tornam, em vários critérios, a principal minoria cristã do Império Otomano. E estamos falando do final do século XIX. É o período da Segunda Revolução Industrial,
quando o Império Otomano vai receber, numa tentativa de modernizar a sua estrutura, vai receber muitos investimentos estrangeiros, especialmente europeus. Os europeus, muitas vezes, empresas, bancos, vão priorizar o contato, por diversos motivos, com essas minorias cristãs. Então os armênios vão ganhar uma posição de proeminência econômica no Império Otomano. Eles vão se tornar parte de uma elite financeira e mercantil, embora eles ainda estivessem afastados do poder político. Os armênios ganham proeminência, eles se tornam também alvo de muito ressentimento e de um discurso de que eles não seriam patriotas, de que eles seriam traidores do Império Otomano. Em um cenário de constante crise dentro do Império Otomano, crise econômica, financeira, perde territórios, perde guerras, o próprio sultanato otomano vai começar a falar, olha só, a culpa é dos armênios, a culpa é desses caras aqui, eles que dominam a nossa economia, eles que não são patriotas o suficiente, eles que não são otomanos de verdade. Temos então a Primeira Guerra Mundial, início da Primeira Guerra Mundial, 1914, e em outubro de 1914, o Império Otomano entra na guerra do lado das chamadas potências centrais ou da Tríplice Aliança, que não é mais tríplice nesse momento, mas especialmente, em definição, Império Alemão, Império Austro-Húngaro. Como os nossos espectadores já devem ter pensado, o lado que perdeu a guerra. No caso do Império Otomano, as derrotas militares foram novamente responsabilizadas nos armênios. No dia 24 de abril de 1915, 24 de abril, que é o dia da memória do genocídio, a liderança armênia em Constantinopla é presa, a maioria deles não sobreviverá, serão mortos, executados. O genocídio foi caracterizado por deportações em massa, marchas da morte, massacres e outras formas brutais contra os armênios. Além da matança, famílias inteiras foram levadas para o deserto da Síria, onde morreram de fome e sede. Crianças serão raptadas para serem turquificadas, elas vão ter os seus nomes modificados, elas vão ser dadas ou vendidas a outras famílias. Estamos falando de pessoas sendo vendidas em 1915, para serem criadas como turcas. Mulheres serão raptadas, serão sujeitas à violência sexual, serão vendidas para famílias, para haréns, para prostíbulos, coisas assim. Elas serão marcadas, literalmente marcadas, como se marca gado, como propriedade. E esse foi um processo. Essas pessoas deportadas, elas são deportadas para o deserto, sem mantimentos, sem água, e mais ou menos 1,5 milhão de pessoas vão morrer nesse processo, tá? E é importante mencionar a crueldade desse processo, porque essas pessoas elas vão morrer no deserto, de fome, de sede. As pessoas executadas com violência foi uma fração desse 1,5 milhão. E outro aspecto perverso desse genocídio é que, como a gente mencionou, os armênios eram uma elite econômica. Então, esse processo de expulsão e de confisco vai trazer riqueza para os movimentos turcos daquele momento. A economia turca, nesse momento, ela vai ser muito baseada no processo de confisco de propriedades das minorias, armênios e gregos. Ainda existia a minoria grega, mesmo depois da independência. Então, hoje, se você for em cidades do leste da Turquia, da chamada Armênia Histórica ou antiga Armênia Ocidental, nós vamos ter famílias morando em casas que eram de armênios, comércios que eram de armênios foram transformados em hotéis, igrejas foram transformadas em mesquitas ou então absolutamente destruídas. Muitos armênios, para não serem mortos, se refugiaram em outros países. And you saw the richness of our civilization. But today, Armenia is Nossa nação tem 4.000 anos de história. E você viu a riqueza da nossa civilização. Nós temos uma grande diáspora, de 7 a 8 milhões de armênios pelo mundo. E eu diria que o conhecimento do mundo exterior sobre a Armênia é através da sua diáspora. The knowledge of the outside world about Armenia is through its diaspora. As consequências do massacre são duradouras e deixam um legado de sofrimento, mas também uma luta incessante por justiça.
Noray conta que os avós fugiram do país para não morrer. Desde criança, ele sabe muito bem o que é defender a identidade de uma nação. Quando eu fiz um trabalho muito longo na Turquia, eu passei muito tempo na Armênia histórica, né? E aí, assim, ele já tinha falecido, mas eu levei a câmera dele, porque era uma coisa que era um tributo. De uma certa forma, ele pôde voltar para a cidade natal dele. É impossível não se emocionar. Ele esteve na casa da avó paterna, onde ela viveu por muito tempo, até precisar abandonar o lar. E através das lentes da máquina fotográfica do avô, Noray reviveu os passos de quem sempre carregou o país no coração e na memória. É uma sensação de segurança, assim, era um abraço, uma coisa legal. Você estava olhando uma lente? Através dos olhos e da lente, tinha um lance aí de uma poesia, né? E sim, foi legal voltar para lá, né? Tendo convivido com ele, tendo a fotografia aí como interlocutora. Teve alguma fotografia que naquele momento você sentiu ali que ele estava bem presente com você e falou, você está no caminho certo, Noray, era isso que eu queria de você? Assim, quando estive na cidade dele mesmo, Maraş, foi muito legal, assim, porque é uma cidade que não existe ainda, não ficou muitos resquícios da presença armênia, né? Mas, às vezes, tem coisas que não é só a arquitetura, a casa, mas é o rio, é a árvore, são os frutos, né? É a natureza, as montanhas. Então, nesses momentos que a gente sente a presença. O extermínio dos armênios foi registrado em fotografias por um soldado alemão que servia no território otomano. No Museu do Genocídio, as imagens são aterrorizantes. O soldado retratou as intermináveis caravanas da morte, o que torna o mais conhecido testemunho do genocídio. Em 24 de abril deste ano, completou 109 anos da atrocidade contra o povo armênio. A data recebe milhares de pessoas em um local dedicado às vítimas. Para que esse capítulo terrível da Armênia não seja esquecido, existe o Memorial do Genocídio. Este lugar, os armênios dizem que é como se fosse uma ferida aberta, que nunca vai cicatrizar. Com flores, as pessoas fazem homenagem às vítimas. Aos poucos, o local fica colorido e da vida onde a tristeza toma conta. E no centro do memorial, a chama eterna que leva a mensagem de um povo muito resistente. É um dia muito importante. Eu venho todo ano aqui. Não podemos esquecer. Foi algo tão brutal e vir aqui é pensar que é uma ferida tão antiga e profunda. Por isso precisamos, todos os anos, estar aqui. Histórias que machucam a alma. Luzian segura as fotos da sua avó e mãe que foram mortas pelos turcos. Os turcos decapitaram a minha avó e a minha mãe, que foi raptada e resgatada por um árabe e levada para um orfanato em Beirute. Ana cresceu no orfanato e em 1947 viemos para a Armênia. Uma data que jamais é esquecida. Toda pessoa com sangue armênio nunca deveria esquecer este dia, enquanto seu coração ainda bater. Eu mesmo, e provavelmente a maioria, 90% das pessoas aqui, são netos e bisnetos de armênios que morreram durante o genocídio. Nunca se esqueça, não importa o que aconteça.
Viemos homenagear a memória das vítimas do genocídio armênio. Nada é esquecido. E com essa honra, mostramos à nova geração que a memória das nossas vítimas permanecerá para sempre. Nunca sairá da memória tamanha barbárie. A nova geração sabe da responsabilidade de continuar a luta pelos que morreram. E esse é um momento ruim onde perdemos milhões de pessoas. Esse momento lembra toda a nossa história. Não podemos esquecer. E também as nossas relações com outros países. E o que esperar dos países vizinhos? O melhor ou o pior? Para os franceses e para todos os europeus, é particularmente comovente ver que desde os mais pequenos, desde as crianças até adultos, o povo, os armênios, estão conscientes de quem são e de onde vêm, e que essa memória é mantida. Na França, assim como na Europa, poderíamos seguir o exemplo do povo armênio. Ultimamente, a retórica das nossas autoridades é que o genocídio e a nossa história e muito mais serão esquecidos. A gente prova mais uma vez que nunca esqueceremos o genocídio. O genocídio não deve ser esquecido, deve ser lembrado durante séculos, até que o mundo inteiro o reconheça. E este é mais um apelo à educação, à luta, à sobrevivência e ao envio de uma mensagem ao mundo inteiro. O genocídio armênio é reconhecido por historiadores e diversos países, incluindo a Alemanha, França e Itália, além da Igreja Católica, as Nações Unidas e o Parlamento Europeu. Em 2015, o Senado brasileiro aprovou uma resolução reconhecendo o uso do termo genocídio para o massacre. Então, primeiro, o genocídio é algo que une os armênios que estão espalhados pelo mundo. Esse trauma une, pois todas essas pessoas tiveram ancestrais que foram mortos. Segundo, o espírito de busca por reconhecimento e justiça. A gente mencionou o Holocausto antes. A Alemanha nazista, a Alemanha, melhor dizendo, posteriormente, ela reconheceu os crimes do nazismo. Ela pede desculpas pelos crimes do nazismo e ela paga indenizações pelos crimes do nazismo. Estamos gravando essa conversa em 2024, a Alemanha ainda paga indenizações, por exemplo, ao Estado de Israel pelo uso do trabalho forçado de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Os armênios nunca tiveram isso. Alguns países reconhecem, mas os perpetradores do genocídio nunca reconheceram, pelo contrário, desmerecem, fazem provocações, nunca pediram desculpas, muito menos alguma indenização. E terceiro, a ideia de que é necessário manter acesa essa chama, essa lembrança, como uma maneira, inclusive, de evitar um novo genocídio, de alertar para processos de limpeza étnica como o que ocorreu em 2023, porque a Armênia hoje, a Armênia tem 4 países vizinhos. 2 desses vizinhos são seus inimigos, histórico atual. Fronteiras fechadas, situações tensas, possibilidade de uma guerra quase a qualquer momento. Então, o sentimento de que existe um genocídio, existiu uma injustiça muito grande, é importantíssimo para os armênios como uma nação. Apesar das tentativas de negação, a memória do genocídio armênio permanece viva na consciência global, que serve como um alerta para perigos do ódio étnico. Estivemos com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Armênia. Perguntei sobre a relação com a Turquia. Ele revelou que a Armênia e a Turquia estão engajadas em um processo de negociação para normalizar as relações sem condições prévias. A Armênia é um país admirável pelas suas incansáveis batalhas. Além de marcados pelo genocídio turco, a nação também transpira um conflito com o vizinho Azerbaijão sobre a região de Nagorno-Karabakh. O vice-chanceler falou sobre o conflito e disse que quer firmar paz permanente com o Azerbaijão, com base no direito internacional e nas normas jurídicas.
A guerra, que teve auge no início dos anos 90 com o fim da União Soviética, voltou a sofrer uma escalada no ano de 2020. Armênios e azeris, com apoio turco e russo, disputam uma histórica região montanhosa. Durante a pandemia, nós temos uma grande ofensiva do Azerbaijão, na chamada Guerra dos 44 Dias. O Azerbaijão contou com apoio especialmente da Turquia e de Israel. A Armênia, que tinha até aquele momento muito boas relações com a Rússia, digamos assim, é deixada de lado pelo governo Putin, porque em 2018, após a Revolução de Veludo, chega ao poder o premier Nikol Pashinyan, que ainda é o primeiro-ministro do país, e que é um primeiro-ministro que defende melhores relações com o chamado Ocidente. O Azerbaijão vence essa guerra, retoma os chamados 7 distritos, que eram em volta do antigo Oblast de Nagorno-Karabakh, e o Oblast de Nagorno-Karabakh fica então sob bloqueio. Esse bloqueio posteriormente é intensificado, nada entra, nada sai. Pessoas morreram em Artsakh devido à falta de atendimento médico adequado, devido à falta de suprimentos. Foi necessário fazer racionamento de energia elétrica, de combustível para o aquecimento, um inverno bastante rigoroso, né? Esse bloqueio é condenado pela Corte Internacional de Justiça, porém o Azerbaijão simplesmente não cumpre essa decisão e o bloqueio é mantido até que em 2023, sob o que eles chamam de uma operação antiterrorista, cerca de 100 a 110 mil pessoas são expulsas de suas casas, fogem de suas casas, porque sabem que serão perseguidas, sabem que sofrerão atos de violência na mão do Azerbaijão. Estivemos no Instituto de Pesquisa de Políticas Aplicadas da Armênia para uma imersão sobre como funciona o trabalho dessa equipe e entender como atua em relação aos conflitos na região. A APRI Armênia é uma organização fundada pela União Beneficente Geral Armênia, uma organização filantrópica global com mais de um século de existência. A APRI tem 3 objetivos principais, que são o suporte ao desenvolvimento sustentável da Armênia, o suporte ao engajamento cívico e também o suporte à segurança regional, e alcançar seus objetivos através da pesquisa vigorosa e independente, através de publicações e através de engajamentos. Como estamos fazendo papéis de pesquisa, papéis de política, dando entrevistas, participando em conferências internacionais, e também a APRI tenta ser estratégico, um lugar onde diferentes países podem se encontrar, discutir e compartilhar ideias. Essa troca de informações entre países traz muitos resultados para a instituição e também para o povo armênio, que, por exemplo, está com medo de mais ataques do Azerbaijão. O risco de uma guerra de grande escala em 2024 não é muito alto. Eu diria que é baixo. O risco é baixo por diferentes razões. Primeiro, nós temos uma posição clara da República Islâmica do Irã, que não vai tolerar o ataque azerbaijano contra a Armênia e a abertura do corredor. Temos presença de militares russos na Armênia. Temos prospectos de sanções econômicas pela União e dos Estados Unidos contra o Azerbaijão. E em novembro de 2024, o Azerbaijão sediará a COP29, a maior conferência climática. O Azerbaijão entende muito bem que qualquer guerra regional em grande escala irá automaticamente cancelar a COP29, enquanto essa conferência climática é a maior ocasião para o Azerbaijão desde 1991. Então, o efeito acumulativo desses diferentes fatores traz a possibilidade de uma guerra de grande escala em um nível bem baixo, pelo menos em 2024. Mas começando em 2025, os riscos vão subir. Um país que busca um respiro de alívio, mas não encontra, como diz este especialista em defesa. Eu diria que as pessoas neste país, na Armênia, acordam todas as manhãs para verificar se a guerra começou ou não. Esse modo de vida aqui é injusto, eu diria. Então, pode ser uma guerra limitada, como 2 dias, pode ser uma guerra grande. Acho que limitada é mais provável. Grande é menos provável. Mas ainda estamos falando sobre um cenário que pode acontecer, e as pessoas estão muito preocupadas com isso. Preocupação sombria que amedronta o povo que só quer paz. Sergei tem 73 anos. Hoje vive de aluguel, em uma casa simples com poucos móveis. Ele e mais de 100 mil pessoas deixaram tudo que tinham em Nagorno-Karabakh
para não morrer. Eu amo a minha pátria, eu amo a minha terra. Mas, como estava rodeado por inimigos, tinha medo deles matar, porque isso era possível. O homem, de expressão assustada e com sede de falar de suas dores, saiu de sua cidade em setembro do ano passado. Ficamos escondidos durante 9 meses. O governo do Azerbaijão tinha bloqueado o caminho que chegava à Armênia. Então, medicamentos, comida, diferentes coisas para preparar pão não chegavam na cidade. Eu tinha uma casa muito bonita em um lugar bem alto. E, por sorte, tinha reserva de comida, mas não tinha farinha para preparar o pão. Por 9 meses vivemos nessa época de bloqueio. E aí chegaram os inimigos, cercaram a gente. E aí tive que sair. Depois do que aconteceu no último setembro, há quase nenhum armênio morando. Algumas pessoas decidiram ficar. Algumas, talvez, pessoas mais velhas. Talvez pessoas desabilitadas, que não foram capazes de fugir em um dia. Sergei trabalhava como professor. Diz que não queria ter abandonado o local onde vivia. Eu trabalhava como professor em uma escola e depois como chefe da comunidade onde eu morava, já que a cidade estava dividida em partes. Quando saímos, não pude pegar nada. Tudo que tinha, os meus bens, ficaram para trás. Só peguei meus documentos e um par de roupas e nada mais. Já tomado de saudade de um passado tão presente, ele levanta e acende um cigarro. Pergunto por que acende um cigarro atrás do outro. Ele responde: Estou emocionado, até tenho diferentes sentimentos. Mais de 120 mil pessoas saíram em 5 dias e o mundo não sabia sobre isso. O homem que carrega uma história de sofrimento começa a reviver as emoções e é tomado de indignação e muita revolta. Esse é outro tipo de genocídio, porque acabaram com o nosso território. Isso é um tipo de terrorismo. Eu deixei minha pátria, eu amo minha pátria. Isso é importante para mim, como pátria, como minha casa. Deixei o cemitério onde estão enterrados meus pais, meus avós, meu neto, todos os meus parentes. E meu coração diz que, se existir possibilidade de voltar, eu voltarei. Estamos em Kornidzor, um vilarejo de 800 habitantes, que está cercado por 3 lados pelo Azerbaijão, no extremo sul da Armênia. O clima aqui ainda é de muita tensão. Podemos ficar somente nesta área. Ali já é a fronteira com o Azerbaijão, nas montanhas Nagorno-Karabakh. Os deslocados estão no território armênio. Muitas pessoas foram para casas de familiares, residências alugadas ou, na verdade, qualquer lugar que sirva como um teto seguro. Andando por aqui, encontramos muitas histórias de sobrevivência, resistência e dor. É um ar perigoso, onde existem franco-atiradores na região. Nosso repórter cinematográfico, Dan Lúcio Reis, teve que, por diversas vezes, parar as gravações. Um pedido do Exército para garantir nossa segurança. A câmera tinha que ficar apontada para o chão. Na nossa curta passagem pelo vilarejo, vemos pessoas com medo de falar. A prefeita Luzine Karamian não quer dar entrevistas, mas nos acompanhou a todo momento. Um contraste: idosos se sentam às portas de suas casas. Crianças caminham em uma área onde está sob olhares do inimigo, com inocência, como se nada pudesse acontecer. E o sorriso sempre aparece com uma ponta de esperança. Em nossa caminhada tem gente que quer ser ouvida. Este homem disse que é um refugiado e vive uma situação difícil.
Aqui não trabalho. Chegamos aqui e não sabemos o que fazer. Só esperamos voltar para casa. Eu deixei tudo para trás. Rubik diz que não sabe viver longe de sua cidade. Não tenho esperanças mais. Aqui somos bem acolhidos, mas não sei como será minha vida. Não posso imaginar como será o meu futuro. Um futuro de incertezas, onde gerações se unem no mesmo sentimento e sonho. Deals with the refugees from Artsakh that came from Artsakh in the aftermath of the September. Os refugiados que vieram de Artsakh no fim de setembro de 2023 foram atacados pelo Azerbaijão. Depois disso, toda a população de Artsakh, cerca de 110 mil pessoas, foram forçadas a sair e vir buscar refúgio na Armênia. Então, nossa organização está tentando trabalhar com os refugiados para ajudá-los a encontrar uma vida digna aqui na Armênia. Nós os ajudamos com comida, com saúde, educação e temos um projeto especial para encontrar empregos para eles e assim resgatar o que eles tinham. Nós também cuidamos dos filhos dessas famílias deslocadas e damos apoio psicológico e social. Eu só quero paz e assim vou viver bem. Esta mulher abandonou tudo para viver, mas ainda respira um pesadelo. Hakobian Gayane tem 53 anos. Conta como deixou sua terra, que já estava tomada pelos inimigos. Em 19 de setembro de 2023, quando começou o ataque do Azerbaijão, quando atacaram Nagorno-Karabakh, recebi várias ligações de meus parentes, perguntando como estava a cidade, porque eu estava sozinha em casa com meus netos. Aí eu fui perceber que o ataque estava avançando, chegando mais perto. Por isso, meus parentes estavam preocupados. Aí compreendi que tinha que sair. Juntamos todas nossas coisas, documentos, e viemos em um carro apenas. Um carro da época da União Soviética, um Lada, com 9 pessoas dentro. Uma situação muito, muito difícil. O que ela leva no peito são perdas irreparáveis. Meu marido morreu em 1994. Éramos jovens casados. Meu filho mais velho tinha só 3 anos. Em 1994, meu marido ficava nos postos militares e ia em casa quando podia ver a família. Ele dizia que era muito difícil. Os inimigos tinham poder e dinheiro. Podiam investir em outros soldados de outros países. Mas ele lutava com o que tinha pelo seu território. Foi a última vez que ele veio para casa. Depois, não voltou. Ele foi morto na batalha. A dona de casa lembra do último encontro com o companheiro e do pedido que ele fez. Em nosso último momento, ele não falava muito sobre o que acontecia. Só pediu para que eu cuidasse muito do nosso filho. Uma guerra sem fim. Hakobian viveu mais um conflito, o de ver os filhos em defesa da terra natal. Quando começou a guerra de 44 dias, meu filho mais velho foi enviado para um mosteiro muito importante para proteger. Mas os inimigos usavam drones com explosivos para atingir os soldados. E foi assim que meu filho foi atingido e teve um ferimento na perna. Mas graças a Deus, ele sobreviveu. Durante um momento de nossa entrevista, pergunto do que ela sente mais saudade. A resposta é simples e cheia de dor. O cemitério. O silêncio toma conta, assim como as lágrimas da mulher que tem cicatrizes profundas na alma. Dos túmulos do meu marido, dos meus pais. Tenho esperança de voltar e pegar os restos mortais, os ossos.
meu coração diz que um dia eu vou voltar. Por minutos, paramos as perguntas, enquanto a dona de casa pensa em um momento da vida que ela queria voltar no tempo. Hakubian depois responde: estar com meu marido vivo e não entre os turcos. Ainda com o coração carregado de emoção, ela fala o que sua cidade significa. Minha cidade é santa. Terra santa e abençoada. Cada montanha e vale da Armênia testemunham não apenas a beleza deslumbrante, mas também a coragem de um povo que nunca se deixou derrotar. Em cada história contada, vê a resistência de uma nação que continua a avançar, mesmo diante de embates. A Armênia é um símbolo de resiliência. Apesar dos desafios, é um país indomável. E por hoje é só, a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Uma boa noite para você e até mais. Realização Jovem Pan News.